Alô, alunos de Teoria da Literatura 1. Então, hoje aqui, nossa primeira videoaula e gostaria de desejar boas-vindas a vocês às aulas nesse semestre e nessa nossa disciplina Teoria da Literatura 1, a gente vai ler alguns textos que vão nos ajudar a entender o que é essa disciplina e discutir mais sobre a literatura. E hoje nós temos aqui este texto, que é um dos textos básicos para a teoria da literatura, esse livro do Terry Eagleton, que se chama Teoria da Literatura, uma Introdução. É um texto básico, principalmente para vocês que são graduandos em letras, porque ele é interessante para a gente pensar sobre o que trata a teoria da literatura, sobre as principais questões e temas, e estudos e pensamentos da teoria da literatura. Então, nesse primeiro texto, que vocês estão lendo para fazer a atividade, e é um texto que está aqui, na verdade, a introdução desse livro do Terry Eagleton, e se vocês puderem ler o livro todo, vai ser muito bom para vocês, porque ele fala das principais correntes teóricas que compõem a teoria da literatura, e nessas correntes teóricas ele traz esse apanhado, esse resumão acerca da teoria da literatura e das teorias que constroem a teoria da literatura. Vai falar dessa questão básica da teoria da literatura, que é o que é a literatura, que é o que a gente vai discutir aqui nessa introdução. E vai também falar sobre outras correntes teóricas, como a psicanálise, o pós-estruturalismo, a semiótica, o estruturalismo, fenomenologia, teoria da recepção, enfim. Traz todas as correntes teóricas, todas as abordagens teóricas da teoria da literatura e que são imprescindíveis para vocês enquanto estudantes de letras, que serão especialistas em língua e em literatura. Bem, vamos lá. Vocês estão começando a ler o texto da Terry Eagleton, essa introdução do livro Teoria da Literatura, uma introdução. E esse primeiro texto se chama O que é a literatura. E já, enquanto título, a gente percebe de que se trata esse texto, né? Trata-se da principal questão da teoria da literatura, né? Vocês estão vendo também no conteúdo da disciplina que explica, basicamente, o que é a teoria da literatura. E a teoria da literatura, basicamente, ela estuda os discursos sobre a literatura, né? Todo pensamento, todas as teorias que compõem o que hoje se chama teoria da literatura. Ou seja, todos os discursos sobre a literatura e sobre as práticas literárias. Ou seja, se estuda também todas as questões em volta dessa pergunta mais básica que é essa, né? O que é literatura? Mas também se estuda tudo que envolve essa pergunta, todas as respostas a essa pergunta, de teorias tantas como a psicanálise, os formalistas russos, estruturalismo, pós-estruturalismo, new criticism, que são abordagens teóricas que vocês vão estudar mais à frente. Mas também se estuda a crítica literária, né? E a história literária, né? A história da literatura. Então, todos esses discursos sobre a literatura e também sobre as práticas literárias, ou seja, sobre a criação literária, sobre o fazer literário, sobre a narratologia, o estudo dos personagens, o estudo do enredo, do espaço, enfim, tudo isso vai estar dentro dessa área, que é uma área super importante para os estudos literários, que é a teoria da literatura. Então, todas essas teorias que compõem a teoria da literatura. E a principal questão da teoria da literatura
e que faz surgir a teoria da literatura é a questão básica: o que é literatura, né? Durante décadas, muitos estudiosos vieram pensando o que seria a literatura, né? O que é esse fenômeno da literatura? E, a partir dessa pergunta, foram criadas vários pensamentos, várias teorias para responder o que é literatura. Então, nesse texto do Terry Eagleton, ele já começa, já que é um livro que trata de teoria da literatura e tenta explicar o que é a teoria da literatura, ele já começa com essa questão básica: o que é literatura, né? Então, aqui na primeira página. Muitas têm sido as tentativas de definir literatura. É possível, por exemplo, defini-la como a escrita imaginativa no sentido de ficção, escrita esta que não é literariamente verídica, mas se refletirmos, ainda que brevemente, sobre aquilo que comumente se considera literatura, veremos que tal definição não procede. Então, nesse texto ele vai discutir o que é literatura, vai tentar responder isso a partir de várias concepções de literatura que se tornaram básicas para a teoria da literatura. Se a teoria da literatura estuda os discursos sobre a literatura, então ela estuda também as concepções de literatura. O que seriam essas concepções? São respostas, pensamentos, estudos, teorias que respondem a essa pergunta: o que é literatura? Então, basicamente, nesse texto do Terry Eagleton, ele vai estar respondendo essa pergunta: o que é literatura? E trazendo nessa resposta um apanhado das concepções de literatura que ficaram mais marcadas na teoria da literatura, né? Então, ele vai estar respondendo o que é literatura a partir das concepções de literatura. E são várias as concepções de literatura, né? Maneiras de explicar o que é a literatura. Ela pode ser explicada a partir da linguagem, enquanto linguagem, mas também pode ser explicada a partir do elemento do contexto histórico, como pode ser explicada a partir da sua função social, da sua convenção, enquanto representação, e também a partir do valor que foi dado a ela. E a gente vai ver tudo nesse texto. Então, nesse fragmento aqui, quando ele fala que é possível, por exemplo, definir a literatura como escrita imaginativa, no sentido de ficção, escrita que não é literariamente verídica, a gente já tem uma concepção de literatura que vai entender a literatura a partir da linguagem, né? Ou seja, a literatura seria um fenômeno linguístico, seria um fenômeno da linguagem. E ela difere da linguagem cotidiana, a linguagem que a gente usa para conversar com nossos amigos, para trabalhar, para mandar mensagens no WhatsApp. Ela seria diferente dessa linguagem cotidiana. Então, aí a gente tem essa primeira concepção de literatura que entende a literatura como um fenômeno da linguagem. Então, seria uma escrita imaginativa, no sentido de ficção, ou seja, oposta ao que é real, verídico. A literatura seria uma mentira. Então, ele já começa com essa pergunta e ele vai trazendo algumas reflexões sobre isso. Distinção entre fato e ficção. Ele começa a dizer que não parece ser muito útil. E aí, nisso, ele já traz também uma outra concepção de literatura que vai entender a literatura a partir do contexto histórico, né? Ou seja, a ideia do que é literatura vai mudando de acordo com o contexto histórico. Então, se em determinado contexto histórico, sei lá, no tempo que a gente vive, literatura é aquilo que a gente encontra nos livros e seria aquilo que tem uma linguagem peculiar,
sei lá, no futuro poderia ser algo completamente diferente. Vamos pensar hipoteticamente, se, por exemplo, não existissem mais livros em papel, então a literatura já teria talvez uma outra concepção, já seria uma outra coisa. Então a literatura pode mudar de acordo com o seu contexto histórico, né? E aí ele vai dar exemplos de o surgimento, por exemplo, do romance, que não existia essa palavra romance enquanto gênero literário antes do século XIX. Ele vai falar também, por exemplo, que alguns relatos históricos eram considerados literatura em um outro tempo, né? Então, ele vai falar de como a concepção de literatura pode mudar. Então, isso já é uma concepção de literatura. A gente pensar que a literatura, o que é literatura, a resposta a essa pergunta pode mudar de acordo com o contexto histórico, certo? Então, essa já também é uma concepção de literatura, né? A literatura muda de acordo com o contexto histórico. E aí ele continua nessa ideia de literatura enquanto fenômeno da linguagem, né? O que seria literatura? Ela é um fenômeno da linguagem. Ela é uma escrita imaginativa, uma ficção que difere da verdade. Ela emprega a linguagem de forma peculiar. E aí que ele chega na concepção dos formalistas russos, que são esses teóricos que surgem no século XX, começo do século XX, 1917, mais ou menos. Eles vão entender a literatura a partir da linguagem, né? A literatura, ela emprega a linguagem de uma forma peculiar, diferente da linguagem cotidiana. Então, eles vão ver nessa diferença a resposta para o que é literatura. Então, aqui ele tem já falando um pouco nessa página 15, ele vai falar um pouco dessa concepção de literatura, o que é a literatura a partir dos formalistas russos, né? Seria algo como um fenômeno da linguagem e que emprega uma linguagem peculiar, diferente, estranha e em oposição à linguagem cotidiana, né? Então ele fala: talvez não seja necessária uma abordagem totalmente diferente. Talvez a literatura seja definível não pelo fato de ser ficcional ou imaginativa, mas porque emprega a linguagem de forma peculiar. Segundo essa teoria, a literatura é escrita que, nas palavras do crítico russo Roman Jakobson, representa uma violência organizada contra a fala comum. Ou seja, já traz uma definição do que é literatura a partir dessa ideia do Roman Jakobson, que foi um dos formalistas russos. A literatura é a escrita que representa uma violência organizada contra a fala comum. É como se a literatura pegasse a linguagem que a gente usa cotidianamente e a subvertesse. Ou seja, a literatura transforma e intensifica a linguagem comum, afastando-se sistematicamente da fala cotidiana. Se alguém se aproximar de mim em um ponto de ônibus e disser: tu, noiva imaculada da quietude, tenho consciência imediata de que estou em presença do literário. Sei disso porque a tessitura, o ritmo e a ressonância das palavras superam o seu significado abstrato, ou como os linguistas diriam de maneira mais técnica, existe uma desconformidade entre os significantes e os significados. Trata-se de um tipo de linguagem que chama a atenção sobre si mesma e exibe sua existência material, ao contrário do que ocorre com frases como: você não sabe que os motoristas de ônibus estão em greve? Então, para os formalistas russos, há essa oposição entre a linguagem cotidiana, a linguagem ordinária, a linguagem comum, a linguagem que a gente usa no dia a dia,
para a linguagem literária. Porque a literatura empregaria a linguagem de forma diferente, né? E a gente sabe que é literatura por causa do ritmo, da tessitura, da ressonância das palavras, ou seja, da forma como a literatura emprega essa linguagem, que é diferente da forma que a gente emprega na linguagem cotidiana, né? Na forma, por exemplo, como eu estou falando com vocês. Mas essa concepção é uma concepção dos formalistas russos, que também foi bastante criticada e que depois teve que ser mais aprofundada. Por quê? Os formalistas russos não estavam pensando na prosa, eles estavam pensando muito mais no fazer poético, na poesia, na linguagem poética. E a poesia, ela difere da prosa por ser, geralmente, mas não sempre, muito mais trabalhada linguisticamente. Então, eles depois vão perceber que na linguagem comum nós também empregamos formas muito próximas ao poético, à linguagem literária, e que a linguagem empregada na prosa, por exemplo, poderia ser muito bem confundida com um relato de um jornal ou um outro gênero que não está na literatura, né? E isso eles vão percebendo mais adiante, né? E aí ele vai discutindo sobre isso e vai mostrando como o formalismo russo trabalhava e entendia a literatura, né? A partir muito mais dessa ideia de forma do que de conteúdo. Então, Roman Jakobson entendia a literatura como uma violência organizada contra a fala comum, e os formalistas russos, a obra literária é um fato material, né? Eles, diferentemente dos críticos sociológicos, da crítica sociológica, eles privilegiavam a forma em suas análises, em sua concepção literária, em detrimento do conteúdo, que era muito mais privilegiado pela psicanálise ou pela abordagem sociológica. Então, vocês vão perceber ao longo dessa disciplina que a teoria da literatura e as teorias que compõem a teoria da literatura, ou seja, essas abordagens teóricas, são maneiras de observar o texto literário, elas se dividem em teorias que vão privilegiar muito mais a forma da obra literária, né, em suas análises, em seu entendimento do que é o literário, e outras que vão privilegiar muito mais o conteúdo. Então, o que seria a forma, em linhas gerais? A forma seria o enredo, ou seja, os personagens, a narrativa, a narração, o narrador, ou seja, toda a estrutura da obra literária, né? Então, toda a discussão que se tem na teoria da literatura é a mesma discussão que se teve em toda a arte até então. Porque a literatura também é uma arte. Então, ao longo do tempo sempre se perguntou o que era arte, assim como sempre se perguntou o que era literatura. E sempre se perguntou qual era a função da arte. Da mesma forma se pergunta para que serve a literatura, qual é a função da literatura. E alguns teóricos vão dizer que a arte só existe pela arte mesmo, ou seja, a literatura só existe pela literatura mesmo, e por isso só deve ser analisada enquanto forma, enquanto expressão. E alguns vão dizer que há uma função social e que isso é importante quando a gente observa uma obra de arte e uma obra literária. E aí, essa dicotomia vai estar nos discursos sobre a literatura e vai estar nessas formas de observar o texto literário. Vocês vão perceber a partir das abordagens teóricas, né? Então, teorias que vão observar mais o conteúdo, seria o tema, o contexto histórico, o tema social. Por exemplo, se a gente tem
um romance como o Dom Casmurro, por exemplo, que é um romance do Machado de Assis, que é muito lembrado pela questão do adultério, né? A gente tem esse elemento, esse tema no romance, que não é o, a coisa principal, mas se tornou a coisa principal a partir dos olhares sobre essa obra. Então, se a gente faz uma análise que observe somente o adultério na obra, a gente está mais dentro da ideia de conteúdo e de explicar a obra a partir de uma crítica sociológica, que vai observar muito mais o contexto histórico, social, do que uma crítica, uma abordagem teórica que vai analisaria a forma, né? No caso, a questão do narrador no romance, que é muito interessante, né? A questão desse narrador autodiegético. Então, os formalistas russos, se eles fossem analisar o Dom Casmurro, eles observariam muito mais a questão da narração, né? E não iam privilegiar, por exemplo, essa questão do adultério. Já a crítica sociológica ia observar muito mais esse conteúdo. Claro que, ao longo do tempo, essas abordagens vão se aprofundando mais em suas ideias e os próprios formalistas russos vão entendendo que é necessário fazer uma combinação de coisas, ou seja, que não dá para observar de forma separada a forma e o conteúdo em uma obra literária. E hoje a gente sabe, não dá para observar de forma separada. Claro que a gente não pode usar o texto como pretexto para discutir sobre o adultério. Não somente isso, a gente não pode fazer só isso, porque a obra literária existe enquanto forma e enquanto conteúdo também. Então, mais tarde, quando vocês lerem, por exemplo, Literatura e Sociedade, do Antônio Cândido, vocês vão perceber o que ele chama de crítica integrativa, que seria perceber como a forma dialoga com o conteúdo e como o conteúdo se utiliza da forma e vice-versa para fazer esse todo, para criar o significado do romance, da obra literária. Então não dá para analisar, observar o todo de uma obra literária de forma separada, né? Você pode privilegiar mais a forma na sua análise, você pode privilegiar mais o conteúdo, ok. Mas tudo está na obra literária combinado, integrado. Essas coisas não estão separadas. Não é mais importante a forma, nem é mais importante o conteúdo. Tudo é importante. Mas, enquanto esse texto, no que a gente está observando, no que é literatura, no texto do Terry Eagleton, a gente vai perceber, vocês vão perceber que, na teoria da literatura, as abordagens teóricas vão se dividir entre abordagens que privilegiam o extraliterário, que estaria fora da obra literária, ou seja, a história, a sociedade, e que estaria mais dentro dessa ideia de conteúdo, ou seja, a crítica sociológica, a crítica psicanalítica e teorias de abordagem que são mais intraliterárias, que observam mais a forma, como os formalistas russos. Então, há essa dicotomia na arte e também há na literatura, de se pensar arte pela arte ou arte com uma função social, e aí essas maneiras de pensar a arte e a literatura influenciam também as abordagens teóricas, as formas de analisá-la e de responder o que é literatura, que é a pergunta mais básica da teoria da literatura. Seguindo o nosso texto, né? Ele vai falar aqui do formalismo russo, e você já tem uma informação, mais à frente vocês vão estudar as abordagens teóricas, e aqui ele fala, em sua essência, o formalismo foi a aplicação da linguística ao estudo da literatura. E como a linguística em questão era do tipo formal, preocupada com as estruturas da linguagem, não com o que ela de fato poderia dizer.
Eles estavam mais preocupados com a estrutura da obra literária, não o que ela dizia. Se o Dom Casmurro fala do adultério, não era importante para os formalistas. Os formalistas passaram ao largo da análise do conteúdo literário, instância em que sempre existe a tendência de recorrer à psicologia ou à sociologia, e dedicaram-se ao estudo da forma literária. Longe de considerar a forma como expressão do conteúdo, eles inverteram essa relação. O conteúdo era simplesmente a motivação da forma. Então, a crítica que recorria à sociologia, psicologia, pensava mais como uma forma, como a expressão do conteúdo, né? Um autor escolhia um tema e fazia a obra literária de determinada forma, com determinada forma, para poder expressar esse conteúdo. Já os formalistas russos entendiam esse movimento de forma contrária. Os autores entendiam, criavam a forma e o conteúdo, os temas, eram só uma motivação para a criação dessa forma. Então era um movimento inverso. Ou seja, uma ocasião ou pretexto para um tipo específico de exercício formal. Então esse conteúdo, tema, sei lá, o adultério teria sido só um pretexto, uma motivação para criar aquele romance em que há uma narrativa autodiegética que é de determinada forma. Já a crítica sociológica já entenderia que o conteúdo, que é o mais importante, é expresso naquela forma, naquela narrativa autodiegética. Então, para eles, o Don Quixote não é uma obra sobre o personagem do mesmo nome. O personagem é apenas um artifício para se reunirem diferentes tipos de técnicas narrativas. A Revolução dos Bichos, que é uma obra do George Orwell, não seria para os formalistas uma alegoria do stalinismo, como é geralmente compreendida pela crítica sociológica. Pelo contrário, o stalinismo simplesmente ofereceria uma oportunidade propícia à criação de uma alegoria. Então não é que eles achem que não existe algo ali de ligação com a sociedade, com o real. Os formalistas russos percebiam que tinha isso, mas eles não viam isso como a questão principal da obra, né? Ou seja, a Revolução dos Bichos não seria uma alegoria do stalinismo. Seria uma oportunidade de criação de uma alegoria. Ou seja, o stalinismo, a questão do stalinismo seria somente uma motivação. E então eles olhavam a obra muito mais a partir da forma, né? Foi essa insistência obstinada que conquistou para os formalistas sua denominação depreciativa, a eles atribuída por seus antagonistas, ou seja, eles eram às vezes identificados como alienados, porque achavam que o mais importante era a arte pela arte e não o que a arte poderia dizer para o mundo, para a sociedade, ou seja, não a função social da arte. E embora eles não negassem que a arte tivesse uma relação com a realidade social, de fato alguns deles estavam estreitamente associados aos bolcheviques, os formalistas afirmavam provocadoramente que essa relação fugia ao âmbito do trabalho do crítico. Ou seja, essa realidade social que a obra literária provavelmente mostraria enquanto uma representação, né? Que a obra literária ela é uma representação social, uma forma de representação social. Ela não era importante para o trabalho de análise do crítico literário, né? Eles não negavam que existia essa relação da arte com o real e que a arte estava respondendo ao real
ou fazia parte desse real, dessa realidade social. Mas eles achavam que não era importante. Os formalistas começaram por considerar a obra literária como uma reunião mais ou menos arbitrária de artifícios, e só mais tarde passaram a ver esses artifícios como elementos relacionados entre si, funções dentro de um sistema textual global. Então, eles vão entender que a forma dialoga com o conteúdo e que ambos têm funções no todo da obra. Ou seja, os artifícios incluíam som, imagens, ritmo, sintaxe métrica, rima, técnicas narrativas, na verdade incluíam todo o estoque de elementos literários formais. E o que todos esses elementos tinham em comum era o efeito de estranhamento ou de desfamiliarização. Ou seja, a especificidade da linguagem literária, aquilo que a distinguia de outras formas de discurso, era o fato dela deformar a linguagem comum de várias maneiras. Sob a pressão dos artifícios literários, a linguagem comum era intensificada, condensada, torcida, reduzida, ampliada, invertida. Era uma linguagem que se tornara estranha, e graças a este estranhamento, todo o mundo cotidiano transformava-se subitamente em algo não familiar. Então é aí que os formalistas trazem esse termo, que se tornou muito importante para a teoria da literatura, que é o termo estranhamento, que diz respeito ao efeito da linguagem da obra literária, ou seja, essa especificidade da linguagem literária, essa não familiarização, né? O que torna um texto literário diferente de um texto científico, sei lá, texto de uma bula de remédio, ou um texto jornalístico. O que torna um texto literário, né? Qual a diferença entre um texto literário e um não literário? Então, eles cunham essa ideia de estranhamento. Um texto literário tem esse efeito de estranhamento na sua linguagem, ou seja, na sua linguagem literária tem uma especificidade que não é familiar, não é como a linguagem cotidiana. Por quê? Para os formalistas, e para essa ideia dessa concepção de literatura a partir da linguagem, ou seja, enquanto fenômeno da linguagem, a especificidade da linguagem literária, aquilo que a distinguia de outras formas de discurso, era o fato dela deformar a linguagem comum, essa linguagem que a gente usa no cotidiano, de várias maneiras. Então, para eles, a linguagem literária deforma essa linguagem comum e a torna estranha, a torna não familiar. E por isso esse termo estranhamento, né? Na rotina da fala cotidiana, nossas percepções e reações à realidade Na rotina da fala cotidiana, nossas recepções e reações à realidade se tornam embotadas, apagadas, ou, como os formalistas diriam, automatizadas. A literatura, impondo-nos uma consciência dramática da linguagem, renova essas reações habituais, tornando os objetos mais perceptíveis, por ter de lutar com a linguagem de forma mais trabalhosa, mais autoconsciente do que o usual. O mundo que essa linguagem encerra é renovado de forma intensa. Então, primeiro eles entendem que a literatura tem uma linguagem peculiar, diferente da linguagem cotidiana. Depois eles vão entender de forma muito mais profunda, né? A literatura, ela não só tem uma linguagem diferente da linguagem cotidiana. Não é isso. Ela, na verdade, pega essa linguagem cotidiana e a deforma, a transforma, para que esse mundo social, essas nossas percepções sobre o mundo sejam muito mais claras, né? Como se a linguagem literária muitas vezes ampliasse, ou deformasse, ou transformasse, ou trabalhasse essa linguagem cotidiana, esse mundo
essas nossas percepções para que a gente tenha uma ideia sobre esse mundo muito mais clara. Então não é assim tão difícil de vocês entenderem, né? E na verdade eles partem dessa ideia de que o literário é algo que é diferente, né? Que possui uma linguagem diferente da do cotidiano, dessa linguagem que eu estou usando aqui com vocês. Mas depois eles vão ver que essa concepção ela é falha, porque na linguagem cotidiana a gente está o tempo todo usando metáforas, usando coisas que a literatura também usa, ou seja, não é só a diferença que vai dar a resposta para o que é literário, mas a maneira como a literatura utiliza a linguagem, que é tornando-a estranha, né? Transformando em não familiar, invertendo, ampliando, deformando. Então, isso que traz a especificidade da linguagem literária. E aí, eles vão cunhar esse termo estranhamento, mas também eles trazem outro termo que é literariedade, né? Que está dentro dessa ideia dos usos da linguagem pela literatura. Ou seja, o que faz uma obra ser literária, né? Ela precisa ter algo como literariedade, ou seja, usar a linguagem de forma especial. E aí ele vai falando um pouco mais disso, né? Na página 18 a gente tem: os formalistas, portanto, consideravam a linguagem literária como um conjunto de desvios da norma, uma espécie de violência linguística. A literatura é uma forma especial de linguagem em contraste com a linguagem comum que usamos habitualmente. Então, essa é uma maneira de entender, de responder essa pergunta: o que é literário? O que é literatura? É entendendo como um fenômeno da linguagem, que usa a linguagem de maneira especial, de maneira incomum, estranha. Outra maneira de entender o que a gente estava falando antes, né, e que ele aborda novamente, que é a partir do contexto histórico. Então, digamos que a ideia de romance, esse gênero romance, só vai existir a partir do século XIX, quando começa a se pensar no gênero romance. Existiam obras literárias que podiam se encaixar nesse gênero romance, mas o gênero mesmo só surge no século XIX. Então, as concepções de literatura vão mudar de acordo com o contexto histórico. Então, pode ser que no futuro a gente entenda a literatura de maneira diferente, né? Com essa ascensão das tecnologias, das mídias, da internet, pode ser que a literatura mais para frente seja outra coisa do que a gente entende hoje. Uma outra forma de entender, de responder essa pergunta, o que é literário, estaria na ideia de convenção. Seria uma outra concepção de literatura. O que é a convenção? Convenção é algo que foi determinado pela cultura, né? Um exemplo de convenção: meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Foi-se instituído que o rosa e o azul a rosa era uma cor feminina e o azul era uma cor masculina. Mas não tem nada no rosa e no azul que diga que isso é masculino, que isso é feminino. Ou seja, a sociedade criou essa convenção, essa determinação, né? Que com o passar do tempo foi se tornando tradicional. Então, quando um casal tem um filho e ele não sabe ainda o sexo do bebê, e quando sabe, ele vai e faz, possivelmente eles podem fazer o enxoval todo em azul, se for menino, e fazer o enxoval todo em rosa,
se for menina. Então tem essa convenção, essa é uma convenção cultural. Não há nada da cor, do azul e do rosa que represente a mulher ou um homem, masculino ou feminino. Isso é uma convenção. Existem também convenções para se entender a literatura. A gente sabe o que é um romance, porque alguém disse, ou porque várias pessoas disseram, ou porque se convencionou que aquele romance é um romance, que aquele livro é um romance. Mas ele poderia ser outra coisa se observado por outra cultura, ou se observado por outra sociedade, ou se ele surgisse em outro momento histórico. Ou seja, essa é uma forma de entender o que é literatura. Literatura é literatura porque disseram que literatura é assim, porque foi determinado o que é literatura. E aí que entra toda a discussão sobre boa literatura e má literatura. E aí que entra mais uma concepção, a questão da valorização da linguagem literária, né? A questão do que é literatura esbarra na questão do que é boa e má literatura. Por exemplo, a gente tem uma escritora como a Maria Carolina de Jesus, que era uma escritora brasileira que nos anos 70 escreveu vários diários, e ela era uma pessoa muito pobre, que vivia em condições de pobreza absurdas, miséria, e mesmo assim escrevia em formas de diário, contando seu dia a dia, seu cotidiano. E em determinado momento ela foi descoberta e seus livros foram impressos em formatos de livros, etc. E ela se tornou muito famosa. Seus livros foram já traduzidos para outras línguas, mas há todo um questionamento entre os críticos, até hoje, de que ela não fazia literatura, ela só escrevia diários. Ou seja, ela não escrevia literatura por quê? Qual a diferença para uma Clarice Lispector, por exemplo? Então, a diferença está talvez na convenção. E essa convenção está diretamente ligada à boa ou má literatura. Ou seja, a Maria Carolina de Jesus é entendida como má literatura e por isso é também vista como não literatura. Por quê? Em seus textos havia vários problemas gramaticais, porque ela era uma pessoa que tinha pouca instrução escolar, formal, mas em seus textos havia várias coisas que mostravam que era literatura também. Porém, como foi entendida como má literatura em relação a outros escritores, que seria a boa literatura, ela foi entendida como não literatura, e hoje há toda uma revisão da sua obra, tentando mudar essa concepção sobre a sua obra. Então, leio Maria Carolina de Jesus, que é muito interessante, principalmente um livro seu chamado Um Quarto de Despejo. Pois bem, esse é um exemplo a dar, porque nessa ideia do que é literatura, há também a ideia do que é boa e má literatura. E quando a gente observa isso, será que existe algo que vá determinar que uma literatura é boa e outra literatura é ruim? Há muitos que se questionam, por exemplo, o Paulo Coelho seria literatura, mas ele faz literatura e vende muita literatura, vende muitos livros, e o questionamento sobre se ele faz uma boa ou má literatura é que leva a pensar se ele faz ou não literatura. Então, a literatura, assim como outras artes e outras formas de representação, ela também entra nessas convenções sociais, né? Existe, por exemplo, um cânone nacional. Quando vocês estão estudando literatura, vocês sabem quem são Clarice Lispector, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Vinícius de Moraes.
porque eles foram instituídos por pessoas estudiosas, críticos literários, como os principais autores e como boa literatura, e fazem parte, formam esse cânone nacional, né? Eles foram legitimados, ou seja, canonizados como boa literatura e como bons escritores. Então, eles foram convencionados a isso. E tudo que é feito tem que entrar nesse parâmetro do cânone. Então, tudo que é feito de literatura acaba sendo observado a partir desse parâmetro. E o parâmetro é o cânone, são esses autores que se tornaram os grandes autores e os bons autores. Então, aí está também uma concepção do que é literatura, né? A literatura é aquilo que foi determinado por determinada cultura ou sociedade, né? Então, vamos ver como o Terry Eagleton vai tratar desse assunto no texto dele. Então, aqui na página 29, ele vai tratar dessa concepção de literatura, que é a convenção e também o valor. Os tempos se modificam, os valores não, diz o anúncio no jornal, como se ainda acreditássemos na necessidade de se matarem bebês que nascem defeituosos ou de exporem doentes mentais à curiosidade pública. Assim como uma obra pode ser considerada como filosofia no século e como literatura no século seguinte, ou vice-versa. Também pode variar o conceito do público sobre o tipo de escrita considerado como digno de valor. Até as razões que determinam a formação do critério de valioso podem se modificar. Isso, como disse, não significa necessariamente que venha a ser recusado o título de literatura a uma obra considerada menor. Ela ainda pode ser chamada assim no sentido de pertencer a tipo de escrita geralmente considerado como de valor. Mas não significa que o chamado cânone literário, a grande tradição inquestionada da literatura nacional, tenha de ser reconhecido como um construto modelado por determinadas pessoas por motivos particulares em um determinado momento. Não existe uma obra ou uma tradição literária que seja valiosa em si, a despeito do que se tenha dito ou se venha a dizer sobre isso. Valor é um termo transitivo, significa tudo aquilo que é considerado como valioso por certas pessoas em situações específicas, de acordo com critérios específicos e à luz de determinados objetivos. Ou seja, o valor pode se modificar a partir da forma como observamos as coisas. Então, eu posso entender boa literatura de uma forma diferente de uma outra pessoa, né? Eu posso considerar a Maria Carolina de Jesus uma boa literatura ou literatura, e outras pessoas podem não considerar, como em determinado momento histórico já foi considerado. Então, os valores mudam. E esse valor vai determinar o que é literatura e o que não é literatura, e o que é boa literatura e o que não é boa literatura. Então, assim, é possível que, ocorrendo uma transformação bastante profunda em nossa história, possamos no futuro produzir uma sociedade incapaz de atribuir qualquer valor a Shakespeare. Suas obras passariam a parecer absolutamente estranhas, impregnadas de modos de pensar e sentir que essa sociedade considerados limitados ou irrelevantes. Em tal situação, Shakespeare não teria mais valor do que muitos grafitos de hoje, muitos grafites. Embora para muitos essa condição social possa parecer tragicamente empobrecida, creio que seria dogmatismo não considerar a possibilidade de que ela resultasse de um enriquecimento humano geral. Ou seja, o valor pode mudar ao longo da história, como já mudou, né? Os valores já mudaram, a gente percebe isso na nossa sociedade, e na literatura não é diferente, né? A ideia do que é literatura e do que é uma boa literatura, ela vem mudando, porque antes o que não era considerado literatura vem sendo considerado literatura, e o que era
considerado como literatura menor também vem sendo observado e analisado pelos críticos e pela universidade, ou seja, todos esses valores vão mudando e junto com ele muda-se também a concepção de literatura. Então, o que é literatura muda também. E por isso a convenção do que é literatura também muda. A estrutura de valores, em grande parte oculta, que informa e enfatiza nossas afirmações fatuais, é parte do que entendemos por ideologia. Por ideologia, quero dizer aproximadamente a maneira pela qual aquilo que dizemos e no que acreditamos se relaciona com a estrutura do poder e com as relações de poder da sociedade em que vivemos. E é claro, há sempre as pessoas que dominam o poder, as classes sociais que dominam o poder. E essas classes sociais também ditam o que é literatura, o que é arte, o que é cultura. E tudo isso influencia na nossa concepção do que é literatura e do que é arte. Então, isso é pensar a literatura, a concepção de literatura a partir da convenção, ou seja, do que foi determinado por certa cultura ou sociedade, e também a partir da valorização que se deu à literatura e à linguagem literária, né? Hoje a gente tem a literatura na sociedade de forma muito diferente do que antes, do que no século XIX. A literatura tinha, por exemplo, no século XIX, uma importância muito maior que se tem hoje, nesse momento em que o visual tem muito mais poder na sociedade. Então, tudo isso influencia e a gente pode no futuro estar falando de literatura de uma outra forma, observando a literatura de uma outra forma e entendendo o que é literatura de uma outra forma. Então, tudo isso trata-se de concepções de literatura. Então, todo esse texto do Terry Eaglet vai tratar de concepções de literatura, vai tentar responder à pergunta principal da teoria da literatura, que é o que é literatura. Então, a gente pode entender a literatura como um fenômeno da linguagem, que torna a linguagem diferente ou estranha ou não familiar, transforma essa linguagem cotidiana, mas a gente pode entender que o que é literatura é, na verdade, o que determinada sociedade convencionou a ser literatura. Então, eu só sei que um livro é um romance, muitas vezes, porque ele vem com uma capa, vem com um título, vem com toda uma estrutura visual do gênero que compõe esse gênero. E que me dizem isso é literatura, isso é um romance. Mas se eu pegasse aquele texto que está dentro do romance e jogasse, sei lá, misturado com outro texto, eu poderia muito bem confundi-lo com um relato de uma pessoa, um depoimento, alguma coisa que está num jornal. Ou seja, toda essa convenção depende muito de como a sociedade observa e como a sociedade institui a literatura e diz o que é literatura. Então, esse texto do Terry Eaglet está tentando responder ao que é literatura a partir dessas concepções de literatura, que são as concepções mais básicas para a teoria da literatura. Então, espero que vocês tenham compreendido e a gente pode dialogar mais sobre isso no fórum da disciplina. Muito obrigada. Até a próxima aula.